a mais uma Teolives aqui da Faculdade Batista de Minas Gerais. Você é meu convidado. Fique à vontade, vamos chegar para cá, vamos bater um papo? E hoje o tema é muito bom, hein? Mas antes de anunciar o tema, eu já quero aqui agradecer a todos os nossos companheiros da Faculdade Batista, que a nossa equipe técnica está fazendo possível essa live aqui para todos nós. E olha, gente, chama aí no grupo do WhatsApp, o grupo da igreja, todos os seus colegas, para a gente poder compartilhar aqui mais da palavra de Deus e aprender um pouquinho mais de teologia, não é verdade? Bom, vou me apresentar. Eu sou o professor Breno Silveira, tenho o prazer, a honra e o grande privilégio de fazer parte da Faculdade Batista, da IPEMIG, junto com a Rede Batista de Educação. Para mim, olha, é bom rever grandes amigos, né? Pessoas com quem nós trilhamos o seminário juntos, a Faculdade de Teologia, e temos o privilégio de trabalhar hoje. Então, a todos vocês, meu grande abraço, a minha saudação e o meu convite. Olha, dá tempo, hein? Corre lá no grupo do WhatsApp de Teologia, da igreja, chama todo mundo para curtir essa live aqui, que eu tenho certeza que a gente vai conversar sobre alguns assuntos aqui que você vai poder usar no seu dia a dia, usar no seu ministério pastoral. Você que é professor de EBD também, está acompanhando a gente, vem para cá também. Vamos bater um papo sobre esse tema que está tá aí em voga, é muito importante a gente falar sobre isso, né? Eu já de cara vou anunciar o tema, né? O tema da nossa live é como a teologia pode, e eu diria deve, combater o racismo, né? Bom, porquê do tema, né? Primeiro a gente tem que começar explicando melhor o porquê desse tema. Gente, nós estamos numa sociedade onde todas as pessoas estão questionando essa questão racial, né? Tanto nos Estados Unidos, nos noticiários aqui do Brasil também, a questão racial tem sido premente para todos os ambientes da sociedade. Seja bem dentro de casa, às vezes numa roda de conversa com seus familiares, sempre surge esse tema, né? Do racismo e como que fica a questão da escravidão no passado e hoje em dia, como a igreja se posiciona, né? Como a teologia, o que a teologia tem a nos dizer sobre esse assunto. Bom, eu humildemente não tenho a pretensão de esgotar o assunto, né? É um assunto polêmico, como nós já dissemos, muito amplo, mas eu tenho certeza que hoje a gente vai tocar em alguns pontos, em alguns assuntos, que vai proporcionar para você uma boa reflexão, ok? Bom, não tenho a intenção de ser o dono da verdade, nem de conter em mim todo o saber teológico. Bom, longe de mim. Mas eu vou me arriscar aqui junto com você para oferecer para você, mais uma vez, algumas reflexões teológicas acerca desse tema. Então, seja muito bem-vindo, faça uso e usufrute desse momento aí com a sua família. Bom, eu vou começar compartilhando a minha tela aqui para você já ver o nosso título de cara. Olha só, tenho certeza que você vai gostar. Vou compartilhar aqui com você. Bom, para essa imagem, eu decidi colocar uma imagem de alguém que, para mim, é uma referência mundial no combate ao racismo e ao preconceito. Está aqui na foto, ó, o Dr. Martin Luther King, pastor batista norte-americano, que lutou contra a segregação racial e lutou pelos direitos humanos. Ele não lutou só pelos direitos dos negros americanos, mas ele lutou pelos direitos humanos de todas as pessoas. E eu preciso dizer aqui também, né, que esse movimento que ele fez, claro, começando lá do Alabama, o estado onde ele nasceu, onde ele tem o seu ministério, e espalhou para o mundo inteiro, né? Então o nosso tema é como a teologia pode e deve combater o racismo. Vamos refletir um pouquinho? Então vamos lá. Olha só, no primeiro ponto, eu queria tratar com vocês, primeiro, a definição. Primeiro, a gente tem que explicar. Primeiro, nós temos que entender do que a gente está falando. Antes, toda vez eu quero dar uma dica para você, estudante de teologia, você que se interessa por assuntos dessa natureza, sempre que você entrar num assunto polêmico, como racismo, o aborto e outros mais, primeiro você delimite o seu tema, tá? E aqui nós vamos fazer um recorte desse tema. Primeiro eu tenho que comunicar o que nós entendemos como racismo. E para isso, é claro, eu recorri ao dicionário, que é o dicionário Michaelis, online, e nós temos, então, a definição de racismo. Veja bem, racismo, então, no número 1 diz, teoria ou crença que estabelece uma hierarquia entre as raças, etnias. Então, veja, presta atenção, é uma ideologia que já pressupõe, né, que uma raça é superior à outra, ok?
No número 2, acompanhe comigo no ponto 2 aí. O racismo é uma doutrina que fundamenta o direito de uma raça vista como pura e superior de dominar as outras. Olha só. O terceiro ponto. O racismo também pode ser interpretado como um preconceito exagerado contra pessoas pertencentes a uma raça ou etnia diferente, geralmente considerada inferior. Lamentável, né? Por último, ponto 4 diz: o racismo também é uma atitude hostil, violenta, em relação a certas categorias de indivíduos. Bom, essa definição não é minha, deixa eu voltar minha tela aqui para você. Essa definição não é minha, essa é uma definição, mais uma vez, que a gente encontra no dicionário online Michaelis, ok? Você pode encontrar essa definição de racismo. Bom, então pelo que a gente viu até agora, nós delimitamos do que nós vamos falar aqui nessa live hoje, certo? O racismo, ok? O que a gente não vai fazer nessa live? Nós não faremos militância e nós não apoiaremos nenhum movimento partidário, tampouco criticaremos nenhum movimento partidário. Por quê? Porque nós, na teologia, não nos prestaremos a isso, porque o nosso referencial é superior e anterior a qualquer organização humana, ou seja, o nosso referencial é a Bíblia Sagrada, o nosso referencial é do Criador. Então, antes mesmo que houvesse, ele era, ok? Então, por isso que nós não tomaremos parte de nenhum viés político aqui nessa live. Muito bem? Então, seja muito bem-vindo mais uma vez, você que está chegando agora, tá? Fique à vontade aqui para participar conosco, né? No final, você vai ter uma oportunidade aí. Aliás, você já pode ir participando, mandando suas dúvidas aí, você que está pelo Facebook, você que entrou nessa live aí para acompanhar com a gente, tá bom? Muito bem, então nós falamos, né, nós apresentamos aqui o tema, e agora eu quero trazer a reflexão, dizer para você que esse assunto, ele não é novo, tá? Apesar de, nos últimos tempos, nos últimos dias, com o assassinato, né, de George Floyd, lá nos Estados Unidos, casos de abusos, né, pelo Estado, com pessoas negras, tem tomado noticiário, como nós já dissemos. Então, a comunidade da igreja evangélica, os teólogos, aqueles que se interessam por teologia, você é estudante de teologia, talvez você fique pensando, como nós devemos nos posicionar, né? Quem sabe você aí está montando uma pregação, um estudo, uma aula sobre isso, vai aqui algumas dicas, né? Vão aqui algumas dicas para que você possa, então, ter aí como base um esboço para o seu estudo, ok? Vamos falar do tema? Eu vou compartilhar a tela mais uma vez, para que você possa acompanhar comigo, ok? Muito bem. Bom, então aqui a gente definiu, né, o que é o racismo, e claro, eu coloquei aqui metade da foto do líder máximo dessa expressão violenta e anti-humana e anticristo, que é o racismo, né? A gente sabe que no período da Segunda Guerra Mundial, uma nação se levantou, né, sob o jugo nazista, a nação alemã. Infelizmente, né, muitos alemães se enveredaram por essa doutrinação arbitrária, totalitária, que a gente tanto conhece, nós estudamos na escola, não é verdade? Infelizmente, resquícios desse movimento pernicioso ainda permeia tanto o imaginário quanto, de fato, algumas pessoas ainda insistem em enveredar nesse crime, nessa violência do nazismo. Mas, bom, acompanha comigo, vamos lá. Próximo slide bom, então, a primeira coisa que a gente fez foi delimitar o tema. O tema é racismo. E o que é racismo? Bom, para isso nós recorremos ao dicionário online Michaelis, está disponível para você consultar também. O racismo é uma atitude violenta sobre alguém que tem uma etnia ou cor de pele diferente daquele que se julga superior, ok? Muito bem. Agora veja, vamos fazer um recorte para o nosso país? E no Brasil, como que a gente pode pensar o racismo? Veja, não tem conversa, ok? Nós vamos direto para a Constituição. Veja bem, racismo é crime. Ou seja, racismo não é uma opinião. Quando você tem uma opinião sobre um assunto polêmico, eu e você, nós estamos limitados pela cerca da lei. Ou seja, toda opinião, todo pensamento, né, que ele ficar dentro da cerca da lei, ok, ele é válido, ele é digno de respeito, ok? Nós estamos, afinal, num Estado democrático de direito, ou seja, qualquer pessoa pode e deve ter a sua opinião sobre qualquer coisa. Porém, nesse Estado democrático de direito, nós somos tolerantes,
para os tolerantes e, claro, a lei é aplicada àqueles que são intolerantes. O que eu estou querendo dizer com isso? Veja bem, eu estou querendo dizer, aliás, eu estou dizendo que qualquer pessoa no Brasil que manifestar o racismo não é reconhecido como opinião ou como um pensamento democrático, ou uma ação democrática. Não. Veja bem, eu coloquei no slide assim que a Constituição Federal de 1988 determina no artigo 3 que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Acompanhe. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então eu vou parar por aqui para refletir com você um pouco do que a nossa Constituição traz. Mas você está perguntando, ué, mas essa é uma live de teologia ou de direito, né? Bom, é uma live de teologia, mas por que nós estamos trazendo aqui a Constituição Federal? Porque, veja, você é teólogo, estudante de teologia, você que se interessa por esses assuntos, nós temos que pensar numa teologia pública, ou seja, numa teologia que seja relevante para a nossa sociedade. Então, há interseções, ou seja, nós precisamos conhecer pelo menos o básico da nossa lei, né, da nossa Carta Magna, a Constituição Federal, e também nós precisamos de ter outros saberes, a filosofia, a sociologia, enfim, todas aquelas disciplinas ou componentes curriculares que nos afetam e podem nos ajudar a ter um embasamento teológico maior. Então, por isso que eu estou compartilhando aqui com você esse slide da Constituição Federal. Olha só, diz assim, constituem objetivos fundamentais da República, promover o bem de todos. E aqui eu vou interromper um pouquinho para ficar bem claro o que eu quero comunicar a você. Nós estamos aí, né, chegando às eleições municipais, ok? Bom, qualquer pessoa, eu vou colocar assim, qualquer cristão que queira, que esteja pleiteando um cargo político, a primeira coisa que ele tem que entender é: uma coisa é eu estar dentro do meu ambiente religioso, com pessoas que comungam da mesma fé que a minha, basicamente dos mesmos pressupostos teológicos, ok? Isso é uma coisa. Outra coisa é eu estar na esfera pública, onde tem pessoas de cosmovisão, pensamentos bem diferentes dos meus. É claro, existem alguns pares, mas existem outros bem diferentes dos meus. E se eu quero ingressar numa carreira pública, veja bem, eu tenho que legislar e governar só para a minha igreja? Só para o meu grupo evangélico, teológico ou católico, ou seja lá qual for o seu recorte religioso, ou até mesmo sem religião? Não. Nós precisamos separar as coisas. Então, veja, na Constituição diz, eu vou compartilhar de novo para você poder acompanhar comigo, ok? Olha só. Acompanha aí. Diz assim, promover o bem de todos, ok? Vamos aprender com o mestre também. Sem preconceito de origem e raça. Alguns podem aí talvez estar pensando, ué, mas a raça não é só a raça humana? Por que tem essa distinção? É uma questão, eu diria até filosófica, ideológica, a gente pensar. Bom, mas cada órgão, cada instância delimita, né, a sua terminologia de acordo com o seu objetivo. Então, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E veja, continuando aqui, no artigo 5º, diz assim, que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Tá claro para você? Então vamos retomar? Olha só, no slide anterior nós definimos o racismo, ok? O nosso tema é como a teologia pode e deve combatê-lo, então nós definimos. Nesse slide, então, nós entendemos que no Brasil o racismo não é uma opinião, é uma atitude criminosa, ok? Violenta e assim, entre outras coisas. Agora repare o próximo slide. Veja bem, racismo na época de Jesus. Ué, como assim? Como assim, professor? Quer dizer que isso já tem muito tempo? Lá na época de Jesus já era possível esse tipo de violência, esse tipo de postura indesejada? Sim, meu querido, sim. Então aperta o cinto aí, acompanha comigo, né? Toma uma aguinha aí que nós vamos
agora nós vamos viajar, ok? Nós vamos viajar legal na teologia aqui, nós vamos pegar algumas referências bíblicas e, claro, nós vamos pegar referências teológicas também, claro, uma coisa complementa a outra, certo? Então veja, temos aí, você acompanha comigo no slide, racismo na época de Jesus Cristo. Professor, por que você colocou Jesus Cristo? Porque, veja, você sabe que naquela disciplina que nós temos, a Cristologia, né, ela se tornou uma disciplina muito combatida, né, especialmente na modernidade. Por quê? Porque o relativismo teológico, ele entrou com tudo, né, no sentido de demitologizar o Cristo. Então, chegou até numa situação de dizer que nós temos o Cristo da fé e o Jesus histórico. Então, quando eu me refiro a Jesus Cristo, eu já estou assumindo que eu reconheço o Jesus histórico, que de fato existiu, como o Cristo da fé, ok? Então, aqui já é uma dica teológica aí para você se ligar que os termos não estão por acaso, ok? Então, racismo na época de Jesus, Cristo. Christos, no grego, você sabe, é ungido, certo? Muito bem. Então, reparem nas imagens primeiro, antes da gente ir para o texto, né? Veja bem, você tem aqui na imagem maior, né, uma mulher e um homem. Claro, essa imagem está simbolizando aquela passagem, né, da mulher samaritana no livro de João, capítulo 4. E você tem outra imagem, né, um pouco menor, mais acima, de um judeu, né, dentro de uma sinagoga, né, e uma pessoa humilde atrás que estaria ali representando o samaritano. E já eu vou falar o porquê dessas imagens, na verdade vai ficar bem óbvio para você, né? Olha só, professor, havia racismo na época de Jesus? Sim. Lembre-se, o racismo não é só contra pessoas de pele negra. O racismo é contra qualquer outra etnia ou cor de pele. Então veja, só para a gente começar. O racismo, ele pode se confundir com uma xenofobia? Professor, o que é xenofobia? Xenofobia é o preconceito, é a violência contra pessoas de outros lugares, certo? Professor, nós temos xenofobia no Brasil? Sim. Nós temos xenofobia, por exemplo, quando ela pode ser doméstica ou, né, externa. Veja bem, dentro do Brasil é possível haver xenofobia. Por exemplo, o nordestino, quando vem para o Sudeste ou para o Sul, ele não sofre o preconceito por causa de sua origem, o seu jeito de falar e sua cultura? Sim, infelizmente, não deveria, mas é o que acontece. Então, a xenofobia ela pode ser tanto doméstica quanto externa, com o estrangeiro. Por exemplo, nós tivemos recentemente, né, os nossos irmãos haitianos que vieram para cá, né, depois daquele terremoto que, infelizmente, destruiu o país inteiro. E muitos brasileiros trataram com xenofobia esses irmãos que vieram de lá, né? Muito bem, então você já entendeu que o racismo, ele não é só para pessoas de pele negra, mas também para eles, mas também para indígenas, né? Pessoas de outros países e também por causa da cor da pele, ok? Então que fique claro isso. Bom, mas vamos falar da época de Jesus, né? Vamos falar? Veja bem, você sabe, né? Você que já lê a Bíblia, você que é um leitor da Bíblia fluente, você que gosta, né, de receber mais do Senhor através da Bíblia Sagrada, você já percebeu que a cultura judaica, veja, isso não é um mandamento de Deus, isso não é uma ordenança de Deus, ela fez com que alguns judeus, perceba o recorte, alguns judeus, seria a maioria? Talvez, mas veja, alguns judeus se portassem de maneira soberba, de maneira até autoritária, com relação ao outro grupo de seres humanos, classificados por eles como gentios. Ou seja, se você não é judeu, se você não tem sangue judeu da sua descendência, então você é um gentio, ok? Se você é um gentio que se converte ao judaísmo, você não se torna um judeu. Você, no máximo, seria chamado de um judeu prosélito, né? Ou só prosélito. Por quê? Porque essa cultura implementada, vivida e respirada pela maioria, talvez, dos judeus à época de Jesus, criou uma sensação de que havia uma casta superior
de seres humanos em detrimento de outras. Então, veja, o grego, o fenício, né, os povos árabes, que hoje a gente já reconhece, todos eles, inclusive o brasileiro, é gentio, eu e você, né? Então, é por isso que nas igrejas evangélicas, né, nós vamos ver daqui a pouco, a gente não precisa colocar adereços ou artefatos do judaísmo, porque você já leu muito bem as cartas de Paulo, especialmente Gálatas, né, Romanos e etc. Você viu que o evangelho de Jesus é a superação, né, do judaísmo, que já se tornou obsoleto, na nossa opinião, cristã evangélica. Mas, pois bem, voltemos então. Então, na época de Jesus, era muito forte esse embate entre judeus e gentios. Por exemplo, há aí, né, no imaginário cultural, inclusive, se não me engano, está no Sidur, nas orações matinais, né, uma expressão de que o judeu ele agradece por não ter nascido gentio e nem mulher. É claro que os irmãos, alguns irmãos esclarecidos, judeus, né, eles vão dizer que não é bem assim, não pode ser lido literalmente, tá, essa passagem. Ele está dizendo que ele agradece a Deus por não ter nascido gentio, porque ele não teria que, porque um gentio não precisaria cumprir todas as ordenanças de Moisés. Essa seria uma explicação, uma leitura mais branda dessa frase, no mínimo complicada de se explicar, de se ensinar, né? Bom, então, você já sabe, você é um leitor do Novo Testamento, também do Antigo, você já sabe que havia esse conflito, esse combate entre judeus e gentios. Mas veja, esse tipo de racismo, ele era tão extremo nessa época, que um judeu ele não poderia entrar na casa de um gentio. Para não falar outras coisas, ele não podia nem entrar, certo? Porque se ele entrasse, ele já se tornaria impuro segundo a tradição. De novo, isso não é mandamento de Deus. Se você pegar no Antigo Testamento, o que mais nós temos são os profetas, inclusive os mandamentos mesmo, dizendo para que o judeu possa acolher o estrangeiro, dizendo para que, inclusive, se um escravo, né, ele fugisse, um judeu deveria acolhê-lo, né? Então, infelizmente, essa má leitura, pelo menos na minha avaliação, na minha humilde avaliação, ela se tornou perniciosa. Bom, mas vamos caminhar, né? Então nós tínhamos esse problema de judeus e gentios aí. Segundo ponto, né? Jesus, então, nasce nesse contexto e ele rompe com essa estrutura criada a partir de uma leitura que se tornou predominante na época e por muitos anos, né, do seu local de nascimento e área de atuação. Quer ver? Veja bem, no livro de João, o capítulo 4, o que nós temos? Olha para a imagem. Jesus e a mulher samaritana. Olha o problema. Você prestou atenção no que eu disse? Que havia, né, uma cultura de que o judeu agradecia a Deus por não ter nascido gentio nem mulher? Olha só, essa mulher, ela não era apenas gentia, por assim dizer. Ela era uma raça híbrida, eu vou colocar dessa forma, grosso modo, híbrida. Por quê? Porque ela era samaritana. Quem são os samaritanos? O samaritano é aquele povo do norte de Israel que foi levado cativo no ano 600 a.C., né, para a Babilônia. Ou seja, a Babilônia falou assim, não, peraí, eu vou trazer para o lugar dos samaritanos, ali no Monte Geazim, Gerezim, como, dependendo da tradução, eu vou trazer outros povos para habitarem ali. E alguns judeus que ficaram ali, no norte de Israel, acabaram se relacionando e tendo filhos, e surgiu uma nova raça, por assim dizer, vou colocar entre aspas aqui, porque esse tema é relativo, né? Essa raça, então, é os samaritanos. Para o judeu do sul, aquele que não se misturou consanguineamente com outros povos, né? Ele tinha nojo, é nojo mesmo, nojo do samaritano. E o que ele pensava? Ele pensava assim, samaritano não é judeu e não é digno de entrar no templo de Israel. É por isso que os samaritanos adoravam no Monte Gerizim e os judeus adoravam no templo em Israel do Sul, ok? Então veja, o que nós temos aqui? Uma ruptura. Jesus, um judeu, eu vou chamar de puro sangue, tá? Me entenda aí com todo respeito. Jesus, então, ele se lança em direção a Samaria. Olha só, um judeu jamais pisaria num território gentio. E se não bastasse, ele conversa com uma mulher, lembrando que o judeu não dava nem a mão para a mulher, porque ele não sabe se ela estava no período, né, menstrual e, portanto, se ele tivesse contato com algum tipo ou resquício de sangue, desculpa, né, a franqueza aqui, ele se consideraria impuro.
Então, conversar com uma mulher, um homem ou uma mulher, afastado, né, longe, não era bem visto de maneira nenhuma, ok? Para não dizer outras coisas. Então, Jesus se aproxima dessa mulher, identifica que ela é samaritana e ela também identifica que ele é judeu. E os dois ali estabelecem um diálogo profundo. E não só isso, Jesus, quando permite a mulher a conversar com ele está colocando ela num lugar também de fala. Ele permite que ela se expresse através daquele encontro extraordinário, né? Bom, o resultado vocês já sabem, ela o reconhece como Deus e o adora como Deus. Ela, então, se torna ali uma das primeiras missionárias, porque ela volta para a cidade dela, anuncia a Cristo para todo mundo volta, se converte a Cristo. Bom, então é a primeira ruptura mais clara que a gente pode ver aí. Segundo ponto aí, terceiro ponto, a parábola do bom samaritano. Mais uma vez, Jesus rompe com essa estrutura de racismo que havia sim na cultura judaica. Quando ele coloca que o próximo na parábola não é o sacerdote, não é o levita, mas é o samaritano, Jesus compra uma briga que vocês não têm ideia. Imagina, então Jesus está mostrando que o Deus que se fez carne, ele não é limitado a uma tribo, a uma etnia, a um povo, mas ele é de todos aqueles que se rendem até ele. Bom, e por fim, né, gente, nós temos aqui a grande comissão. Na grande comissão nós temos uma ordem clara e expressa de Jesus, de que todos os discípulos deviam de Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, porque o Senhor tem ovelhas lá. Eu lembro que na comissão dos 70, quando Jesus manda eles irem, Jesus diz que ele tem ovelhas ainda que não foram alcançadas, mas que quando ouvissem o evangelho, elas atenderiam ao chamado de Cristo. Até aqui, ok? Vamos respirar? Tá legal? Tá bacana? Tá dando para acompanhar aí, né? Imagino. Então, mais uma vez, espero que você tenha aproveitado, você esteja aproveitando. Melhor dizendo, ainda dá tempo de você chamar o pessoal no WhatsApp lá, compartilhar essa live nossa também, para a gente fazer um bom momento aqui, ok? Vamos passar um pouco? Bem, no próximo slide, então. Jesus, então, o grande mestre, o grande professor, ele ensina os seus alunos a como combater esse racismo, ok? Veja bem, aqui eu quero deixar uma explicação bem importante. Jesus não criou militantes, ok? Jesus não criou um partido político, nem pessoas que lutassem por uma causa, ok? Como o tema da nossa live é combatendo o racismo, é por isso que eu estou fazendo esse recorte. Mas lembre, os discípulos pregavam o evangelho todo, na sua inteireza, de forma pura e simples. Eu estou fazendo um recorte por causa do nosso tema, ok? Então veja bem, o título é Os Apóstolos e o Combate ao Racismo. Acompanha comigo. Veja bem, Jesus fez escola. Claro, porque Jesus disse que, nós sabemos, né? Que adorar é imitar. Aquele que diz que ama Jesus, mas não imita, não é seguidor dele, não adora, não é verdade? Então veja, o primeiro ponto. Lembra lá em Atos 8, 26, de Filipe e o eunuco? Você lembra? O eunuco, ele vem então da onde? Da África. Ele não era servo da rainha? Muito bem. Então ele chega da África e imediatamente o Espírito Santo entrega uma mensagem para Filipe dizendo que ele seria trasladado, que ele deveria anunciar o evangelho para alguém que já vinha lendo ali o livro da lei há muito tempo, não é verdade? É uma evidência clara e inequívoca que o Senhor Deus não faz acepção de pessoas, de cor de pele, de etnia, de lugar nenhum do planeta, ok? Mas tem mais. Filipe então vai lá, anuncia o evangelho, o homem entende, aceita o Senhor e é batizado. Segundo ponto aí, Paulo, o apóstolo dos gentios. Poxa, falar de Paulo com relação ao combate ao racismo é chover no molhado, não é verdade? Você que é um leitor da Bíblia, você sabe que Paulo, então, se dedicou à pregação de outros povos em outras nações, plantando igreja no sudeste da Ásia, na Europa, enfim, qualquer lugar que ele passava, que ele entendia que era um ponto estratégico, Paulo plantava uma igreja. Em Gálatas 2, nós temos, né, essa informação de que Paulo foi mesmo comissionado para os gentios, ou seja, para outros povos, para outras raças, por assim dizer. Então, o evangelho de Deus é para todos. Terceiro ponto, nós temos o cinismo de Pedro quanto à questão racial. Sim, se você é um leitor
atento, se você é um leitor que está ali, ó, buscando conhecer a palavra de Deus, você vai lembrar desse episódio registrado lá em Gálatas 2, o verso 11. Pedro, então, estava com os gentios e Paulo, ali em Antioquia, estava ali bem participando de refeições que eram proibidas aos judeus. Quando, então, a turma de Jerusalém chega com o Tiago, o que que Pedro faz? Dissimula, né? Não estou comendo porco aqui, não sei o quê, e tal. E ele é repreendido pelo apóstolo Paulo. Significa que Paulo é maior do que ele, é melhor? Não. Mas ele é repreendido por Paulo, porque no colégio de Jesus apostólico não tem ninguém melhor do que ninguém. Existem lideranças, mas todos estão nivelados à cruz do Calvário. É por isso que Paulo repreende ele, então, e fala com ele para ele deixar de cinismo. Por que eu coloquei esse fato? Porque ele é emblemático. Não adianta você, na sua igreja, entender que o racismo é um pecado, é um crime, e você finge que não é com você. E você não leva uma mensagem sobre isso num país que sofre com racismo, você não se importa com os seus irmãos, né, de cor negra, os indígenas que estão perto de você, você sabe que tem muito mais dificuldade para ascender no Brasil, e faz aí como Pedro nessa oportunidade, finge que não é com você, mas espero que Paulo, através da Bíblia, te repreenda, né? O último ponto aqui é o Pedro na casa de Cornélio. Então, mesmo Pedro, que dissimulou quando a turma de Jerusalém chegou, ele, então, foi transformado, não pelo intelecto cognitivo, a capacidade mental de Pedro, mas ele foi transformado pela ação renovadora do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, então, o convenceu de que o evangelho não pertencia a uma tribo, não pertencia ao povo, mas que era global. Então, Pedro entra na casa de Cornélio, e em Atos 10, 34, ele diz isso. Ele diz, olha, vocês sabem que para um judeu é questão de se tornar impuro adentrar numa casa de gentios, mas eu entendi que o Espírito Santo não está restrito apenas aos judeus, mas todos aqueles que se rendem a Cristo. Né? Então, falando sobre os apóstolos, nós temos Gálatas 3:28 aqui, né? Eu coloquei do lado de cá para você acompanhar, dizendo que, Paulo dizendo, o Espírito Santo, através de Paulo, diz, não há mais judeu nem gentio, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Amém? Amém? Tá me acompanhando aí? Então aperta o cinto que tem mais, hein? Só que esse assunto, né, ele saiu do primeiro século, né? O colégio apostólico, então, encerrou a sua missão. Nós tivemos os pais da igreja, depois a formação da igreja institucional, né? E aí a igreja católica se tornou a religião que representava o cristianismo no mundo, com todas as vênias e as ressalvas que a gente pode fazer, certo? Agora veja, eu quero trazer algumas curiosidades para você. Essa imagem aí, você sabe de quem é? Esse é o Papa Nicolau V, e você vai saber por que ele está aí, tá? Bom, apesar de todos os pesares, apesar de todos os problemas que nós tivemos, né, durante a Idade Média, o período onde a igreja controlou todo esse sistema pernicioso em muitos momentos, na verdade, em alguns lugares, eu diria até na maioria desses 1000 anos de Idade Média que nós tivemos, né? É importante dizer que a Igreja Católica, mesmo condenando geralmente a escravatura, porque geralmente, de forma ampla, técnica, permaneceu... Então, eu quero ser justo aqui, tá? Muitas bulas papais aconteceram, tá? De condenar o racismo, inclusive nós tivemos bula papal condenando o racismo nas Ilhas Canárias, então temos que ser justos aqui, ok? Mas, ainda assim, a Igreja Católica institucionalizada na época, lembrando aos irmãos católicos, lembrando aos irmãos aí que estão em outras comunidades, nós estamos fazendo um apontamento, tá? Uma análise da igreja daquela época, ok? Então, tenha sabedoria para entender. Veja bem, a igreja da época, ela permaneceu silenciosa de 1444, data das primeiras incursões portuguesas ao Novo Mundo, até 1839. Então, durante esse período, não houve nenhuma repreensão veemente, nesse período de grandes navegações,
para Portugal, Inglaterra, Espanha, esses países que estavam ganhando os mares, colonizando a África e, claro, a América, né? Agora, olha só, apesar de todas as bulas papais repreendendo o racismo, esse Papa que eu coloquei aqui, né, o Papa Nicolau V, ele despachou uma bula em 1452, autorizando que fossem escravizados os sarracenos, os muçulmanos, e pagãos. Então veja, olha quantas pessoas ele incluiu, veja bem. Por que os sarracenos, os muçulmanos? Porque era a prática, sim, do islamismo na época, especialmente no norte da África e sul da Europa ali, tornar escravos cristãos e outros povos pagãos também, tá? Então seria uma reação do catolicismo, mas é uma bula papal polêmica. Por quê? Porque ele defende a escravidão dos muçulmanos e também de pagãos, né? E que lhes fossem tomados os bens. A bula é considerada a única bula papal defendendo a escravidão. Agora veja, você já deve ter ouvido aí, né? Ah, porque a igreja na Idade Média, até mesmo no início da colonização do Brasil, defendeu que escravo ou pessoa escravizada, né, tanto indígena quanto o africano, né, contrabandeado para cá, não teria alma. Bom, essa é uma cultura, é um dito que permeia o senso comum. Nós não temos documento, ok, oficial dizendo isso. E até porque, na minha avaliação, essa situação não se sustenta. Veja bem, se a igreja ou se os católicos daquela época entendessem que os negros e os indígenas não tivessem alma, para que catequizá-los, né? Então, você sabe que a Companhia de Jesus, os jesuítas, estiveram no Brasil para catequizar os índios, né? E que depois de um tempo, os próprios negros escravizados nessa condição se casavam nas portas das igrejas católicas. Então, essa afirmação não se sustenta, tá? Agora, olha só que interessante que eu queria colocar para você também. Você sabia que a seita dos Mormons defendeu por muito tempo que a marca de Caim seria a pele negra? Meu amigo. Se você quiser conferir, tem um livro escrito, inclusive a Ellen White participou da confecção desse livro. Esse livro chama-se A Pérola de Grande Valor, tá? Da Igreja de Jesus dos Santos dos Últimos Dias. Nesse livro, A Pérola de Grande Valor, tá? E você que é mormon, nos acompanha aí, veja, nós estamos fazendo um apontamento de um documento datado, ok? Hoje essa realidade é bem diferente, você tem sabedoria para entender essa aula, ok? Então veja, a seita dos mormons defendeu por muito tempo que a maldição daquele filho de Noé, de Cam, né, teria sido ele se tornar negro. E que por isso que Noé, né, disse que ele seria escravizado pelos seus irmãos. Gente, nesse livro, A Pérola de Grande Valor, ele tem alguns livros, né? Ele é como se fosse um compêndio. Nesse livro você tem dentro um outro livro chamado Moisés. É nesse livro Moisés que está essa história. Moisés, o capítulo 7, verso 8 e verso 22 do Pérola de Grande Valor. Você pode conferir, no final eu deixo algumas referências para você consultar o que nós estamos dizendo aqui, ok? Bom, então você viu, né, que a Igreja Católica teve esse problema, que a seita dos mormons teve esse problema, mas o evangelicalismo também. Toda a cristandade lidou de maneira muito desastrosa, né, em alguns momentos, com esse tema do racismo. Recentemente, eu falo isso com pesar, tá? Recentemente, não tem muito tempo, um pastor neopentecostal muito famoso, deputado federal, teve o disparate de afirmar que os irmãos africanos são descendentes de Cão, né? Cão, filho de Noé. Cam, no hebraico, como eu coloquei aqui. Você acredita numa coisa dessa? Aí eu faço a seguinte reflexão para você. Tem base científica para ele afirmar isso? Duvido. Tem base teológica para ele afirmar isso? Desconheço. Então, se não é claro cientificamente, se não é passível teologicamente, isso é um crime, né? Afirmar que pessoas de pele negra são amaldiçoadas. Bom, isso é defender, como defenderam muitos, né, na Idade Média, o racismo, como a igreja, por muito tempo, defendeu e chancelou, inclusive, o nazismo na Segunda Guerra Mundial, né? Então, infelizmente, a gente passa
por algumas vergonhas dessa, mas você, estudante de teologia, você está aí para não deixar isso acontecer. Vamos encerrar? Olha só, eu estou aqui trazendo para você, então, alguns pensamentos, e eu não tenho a pretensão de esgotar esse assunto, tá bom? A minha intenção é provocar você, a sua reflexão. Olha esse novo slide que eu coloquei. Como a teologia, então, nós vamos responder a pergunta. Como a teologia pode e deve combater o pecado do racismo? Está claro que é crime, está claro que é pecado, está claro que o Cristo, o Mestre já nos ensinou a romper com essas estruturas pecaminosas. Está claro que os discípulos, né? Nós colocamos aqui vários episódios, eles também romperam pelo poder do Espírito Santo essa questão, né? E também nós entendemos que, na história da teologia, vários teólogos se prestaram a combater. E, é claro, pelo nosso tempo aqui, eu selecionei o nosso querido Dr. Martin Luther King, que está aí, já aparece para você acompanhar comigo, ok? Então, vamos responder a pergunta? A pergunta é, como a teologia pode e deve combater o pecado do racismo? A primeira coisa que eu diria para você, querido aluno, querido estudante, querido tem um termo que o pessoal usou, né? Você que é o nosso espectador da live, né? Quero saudá-lo mais uma vez. Como nós podemos combater? A primeiro ponto, a primeira coisa que eu quero colocar para você é viver e expor o evangelho puro e simples, ok? Então não tem varinha mágica, não tem um teólogo obscuro, não tem uma oração forte. O que nós temos que fazer para combater o crime do racismo, o pecado do racismo, você que é seguidor de Jesus, você deve viver e expor o evangelho puro e simples. Se você fizer isso, é igual você colocar uma bomba relógio dentro de uma estrutura, de um edifício que não está habitado. Em algum momento, aquela bomba vai explodir e toda aquela estrutura vai desabar. Porque o evangelho é o poder de Deus para a transformação do ser humano. O racismo, meu querido, é um problema que está no coração humano. Desde a queda, a nossa natureza se tornou tendenciosa, pecaminosa, e só o evangelho, só o poder de Deus tem capacidade para transformar um coração, uma mente. E não é só do racismo, claro, vou chover no molhado aqui, é para qualquer outro tipo de pecado. Então, a primeira coisa que eu falo para você é como combater o pecado do racismo. Primeiro, você tem que viver. Viver. Porque não adianta nada você falar e ser igual a Pedro, ó, naquele episódio lá, ó, né? Fingir que não é com você. Não. Viva e, claro, exponha o evangelho puro e simples. Se você pregar Jesus, a pessoa vai ver que Jesus não fazia acepção de pessoa. E aqui eu trago como algo para corroborar o que a gente está estudando aqui, no segundo ponto, você tem o trecho de Apocalipse 5, verso 9, quando os anjos, o céu inteiro cantou essa canção. Acompanhem comigo, Apocalipse 5, 9. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue, atenção, compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tá vendo? É o evangelho puro e simples. Pronto, é uma bomba relógio, vai acabar com qualquer tipo de racismo. O terceiro ponto. Você, estudante da Bíblia, estudante de teologia, nosso querido estudante aqui da Faculdade Batista de Minas Gerais, você tem que ser um bom teólogo, uma boa teóloga. Por quê? Porque só pelo estudo, é por isso que eu escolhi uma foto do Dr. Martin estudando, tá? Porque só com o estudo, o aprofundamento, você ganha mais musculatura de argumento, mais conhecimento teológico para poder dar uma posição correta a partir do Evangelho de Cristo, né? Então, o que eu posso estudar? Eu quero indicar aqui, claro, 2 pilares para você. O primeiro, o Dr. Martin Luther King. Breno, mas por que você trouxe ele? Veja, se você não sabia, eu vou te dar essa notícia. O Dr. Martin Luther King, ele era pastor batista, doutor em filosofia da religião. Era um homem que conhecia muito a palavra de Deus, que cresceu ali na sua comunidade pregando e lutando pelos direitos civis de todas as pessoas, especialmente dos negros, que não podiam votar.
né? Os irmãos negros, eles não podiam sentar em qualquer lugar, porque tinha um lugar de negro e um lugar de branco. Não podia tomar uma água no bebedor de negro e no lugar de branco. Esse homem, o que ele fez? Ele seguiu o mestre. Ele optou por um movimento, ele não optou por anarquia. Ele não juntou um grupo e falou assim, vamos acabar com o governo. Isso não é atitude de cristão, né? Esse irmão, então, não optou pela anarquia, não optou pela violência, e olha que na sua época tinha um outro líder, vocês conhecem, Malcolm X, né? Ele organizou um grupo ali que, de vez em quando, retribuía a violência com violência, para não dizer quase sempre, né? E várias vezes o Dr. King foi convidado a participar desse movimento, né? Tem várias histórias aí, documentários, vocês podem assistir sobre isso, mas ele se manteve firme ao lado de Cristo. Ele preferiu sofrer do que a violência. Então, o Dr. King, ele organiza vários discursos nas igrejas, nas praças, pedindo, exigindo ao governo americano que cumpra as leis que já haviam e, claro, que produzissem outras leis. Mas com base em quê? Com base em quê? Na palavra de Deus. Querida, a mídia explora o Dr. King apenas como um ativista político, mas ele é um pastor batista. Ele é alguém que respira o evangelho de Cristo, ok? Então é por isso que eu faço menção e referência a ele. Ele, então, organizou aquela marcha pacífica que não contou só com negros e não contou só com evangélicos batistas, mas várias pessoas de várias religiões foram atraídos por esse evangelho, por esse bom perfume de Cristo, que era evidente na vida do Dr. King, se uniu à causa dele, porque a causa é justa. Esse homem, então, depois de apanhar, depois de organizar uma marcha desde Selma até Washington, quando ele chega na capital americana, em Washington, ele profere, então, o famoso discurso que nós ouvimos até hoje, I have a dream. E nesse discurso, o Dr. King diz, eu sonho que um dia as minhas filhas serão julgadas não pela cor de pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Isso é trazer justiça. Bem-aventurados os que choram, porque são consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Pega o exemplo do Dr. King, conhece a história dele, leia os discursos dele, que eu tenho certeza que vai contribuir muito para você. Mas eu tenho mais uma dica, hein? Uma dica contemporânea de um excelente pastor e teólogo que nós conhecemos muito bem, claro, o John Piper, o pastor John Piper, recentemente ele escreveu um livro que você precisa ler, que é O Racismo, a Cruz e o Cristão. Esse livro, nesse livro, o Dr. Piper, ele escancara as entranhas do racismo que ele confessa ter vivido. Inclusive, no vídeo promocional, ele diz que ele é racista. Mas ele não diz isso no sentido de orgulho e nem enfim, fazer qualquer propaganda. Muito pelo contrário, mas num tom de arrependimento. Ele descobriu que muitas coisas dentro da igreja precisam mudar, porque tem raiz racista sim. Ok? Bom, gente, o que eu tinha para conversar com vocês hoje é isso. Aqui estão algumas referências do que a gente tratou, né? E eu quero disponibilizar para você, depois você entra em contato com a gente, que eu passo para você essas referências, para você também poder utilizar aí nos seus estudos, né? Com os seus amigos da igreja e com quem você achar melhor, tá bom? Bom, eu não sei se a gente tem perguntas aqui, deixa eu ver como é que está a nossa participação, né? Eu espero que você tenha gostado, curtido essa live com a gente aí. Compartilha, né, gente? Nós teremos aí outros momentos, outras lives, né? Importante para a gente trabalhar desse tema. E é bacana demais quando você participa comigo. Estou lendo algumas mensagens aqui do Fernando César, da Nilka, né? Do Eliu. Muito obrigado, viu, gente, por ter acompanhado. É muito importante a gente promover o evangelho através do conhecimento teológico. É importante que a sociedade saiba que existem pensadores e pensadoras, né, trabalhando as questões sociais à luz do evangelho de Cristo, né? Deixa eu ver se a gente encontra mais algumas perguntas. Obrigado, Camila, também. Kátia Beatriz, né? É muito legal ter vocês. Fernando César. Abraço, viu, gente? Eu espero que tenha sido edificante para vocês aí. Para mim foi um tempo muito rico. Estou muito feliz de poder estar com vocês. Espero vê-los em breve, hein? Aqui na Faculdade Batista, né, em parceria aí com a Faculdade IPEMIG e a Rede Batista de Educação. Gente, eu vou ficando por aqui, então. Eu não sei se nós temos mais perguntas, deixa eu consultar a equipe técnica aqui, né?
Deixa eu ver alguma situação aqui. Ó, se você pode fazer sua pergunta. Obrigado, viu, Euler? Forte abraço também. Obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Obrigado a todos. Olha, gente, se vocês tiverem alguma questão, fique à vontade. Vou ter o prazer aqui de tentar responder. E se eu não conseguir também, eu fico devendo aí. Depois eu posto para vocês aí uma resposta, tá bom? Obrigado, Renato. Antônio, forte abraço, viu? Obrigado por nos acompanhar aí, tá bom? Bom, pessoal, vou encerrar essa live então. Quero agradecer a vocês pelo carinho, por ter acompanhado e fiquem com Deus. Forte abraço, nos vemos nas aulas aí na faculdade, viu? Abraço, até mais.